Polêmica agora no Balanço Geral. Atenção, a propósito, o telespectador escreve aqui: a catraca, sem a presença de policiais, eu já fui roubado no ônibus e levei uma lapada de facão. Você tá rindo porque não foi você que levou uma lapada de facão, senão você não estava rindo aí. São 12 horas e 21 minutos. Atenção, uma decisão da Justiça que eu tenho certeza que está sendo comemorada pela população. A Justiça manda, enfim, retirar as catracas duplas nos ônibus da Grande Aracaju. Quem vai trazer o destaque agora é a repórter Jéssica Cruz. Jéssica, mais uma vez, uma ótima tarde para você. Oi, Fábio. Agora, ótima tarde para você. Fábio, essa história ela é longa, né? Por quê? Que ela começa quando a SMTT, o CETRANSP dão as alternativas para esses ônibus, né, as empresas de transporte público coletivo, para elas colocarem as catracas duplas na tentativa de impedir daquelas pessoas, os vândalos mesmo, né, de pularem as catracas para evitar pagar a tarifa do transporte. Só que essa decisão de colocar essas catracas sobrepostas, ela também interfere naquele direito de ir e vir, de ter conforto do cidadão como um todo, né? Qualquer tipo de cidadão. E aí, no ano passado, o Ministério Público já vinha com uma tentativa de diálogo com os órgãos, SMTT, para saber das regras também da ABNT com relação às catracas e instalação delas e o que poderia ser feito. Só que existe essa decisão agora da Justiça que determina a retirada dessas catracas duplas e dá um prazo, 30 dias. Vamos entender melhor essa situação com a promotora do Direito do Consumidor do Ministério Público, doutora Ilza Missano, que parece que a história longa mesmo, mas é de fácil entendimento porque a própria população foi quem pediu ajuda e pediu para que o Ministério Público intervisse nessa decisão, nessa situação, né, doutora Ilza? Boa tarde, Jéssica, boa tarde ao Fábio e a todos. Isso, você fez um resumo perfeito do que de fato aconteceu. A população reclamou e reclamou muito, não só no Ministério Público, mas nos meios de comunicação, a respeito da dificuldade de acessar, né, os veículos através das catracas sobrepostas. O que acontece? A SMTT, em administração anterior, determinou que as empresas em Aracaju e região metropolitana instalassem essas catracas como meio de diminuir a evasão de recursos, né? Só que essas catracas foram instaladas de forma contrária às regras da ABNT. Altura, distanciamento de piso, isso começou a levar prejuízos, né, aos nossos consumidores, o acesso de pessoas com sacolas, mulheres grávidas, pessoas obesas, enfim, as pessoas com sobrepeso, né? Isso dificultou muito. Então, a reclamação realmente chegou de uma maneira não pontual, mas eram várias denúncias apresentadas. Então, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública. Na ação ajuizada, nós pedimos de imediato que fossem suspensos os efeitos desta portaria e que nenhum outro veículo coletivo fosse autorizado a instalar essas catracas. E, no pedido final, que quando o juiz sentenciasse realmente o processo, fossem retiradas, essas catracas fossem retiradas e fosse declarada nula essa portaria. E foi o que aconteceu agora. Realmente houve a determinação, 30 dias de retirada dessas catracas desses veículos e a nulidade completa desta portaria da SMTT. Eu lembro, doutora Ilza, no ano passado, no começo dessa nova gestão, que o CETRANSP levou para o Ministério Público um ônibus para que o Ministério Público entendesse como era que funcionava esse fluxo dentro do transporte coletivo. Lembro que eles colocaram uma pessoa acima do peso, não era obesa, mas estava acima do peso, com uma mochila, para passar na catraca, para mostrar que não traria prejuízos para a população. Mesmo assim, o Ministério Público entendeu que traria sim, estava trazendo prejuízo. A nova administração da SMTT, através do Dr. Nelson Felipe, que não foi o autor da portaria, né, não subscreveu a portaria, ele de fato, nós designamos uma audiência extrajudicial, o coletivo ficou estacionado no Ministério Público, fizemos toda a verificação com os engenheiros do Ministério Público, mas ao fazermos as medições e pedirmos, né, todo o projeto dessas catracas duplas, que são sobreposições de catraca, a gente observa que elas estão contrárias às normas técnicas. Então, todo o problema reside aí.
Então, altura, distanciamento de piso, largura, contrário àquilo que é determinado pela BNT. E foi essa justamente a tese do Ministério Público para beneficiar, então, aí a nossa população. Mesmo se o município tomar a decisão de recorrer dessa decisão, mesmo assim ela já tem que ser cumprida? Exatamente. A autoridade julgadora, nos autos do processo, na sentença, para que o consumidor possa entender, ele confirmou os efeitos da liminar, ou seja, a portaria é nula e, portanto, não produz efeito, não podemos mais ter veículos circulando nesse prazo de 30 dias com essas catracas. Por que o Ministério Público, alguém vai perguntar, por que o Ministério Público, quando entrou com a liminar, ele não pediu logo a retirada da catraca? Para que não houvesse prejuízo, né? Porque nós podíamos ter aí a concessão da liminar e podíamos ter essa decisão aí reformada posteriormente, porque uma decisão liminar é como se você tivesse uma terra ainda não muito segura, não sedimentada, né? Mas essa decisão liminar, houve recurso, houve a manutenção e agora a decisão no que diz respeito à completa retirada aí para o alívio da população consumidora. E eu perguntei isso à doutora Eusa, Fábio, porque tem uma nota aqui do município, da Prefeitura de Aracaju, que diz o seguinte: a Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, informa que foi proferida a sentença judicial no dia 16 de janeiro, referente à retirada das chamadas catracas duplas nos veículos de transporte coletivo. E disse ainda que a SMTT esclarece que até o momento ainda não foi formalmente intimada da decisão. Ressaltou que a sentença estabelece um prazo de 30 dias para o cumprimento, contado, né, a partir do trânsito em julgado. E diante disso, a Prefeitura disse que a SMTT vai recorrer da decisão, o que impede o trânsito em julgado da decisão nesse momento. Então, o município está dizendo aqui que só vai cumprir com esse prazo de 30 dias no trânsito em julgado. É importante, né? A leitura, não há que seja do conhecimento do Ministério Público, mas não há recurso ainda. Cabe recurso? Cabe recurso. Segundo, não há nenhum indicativo de suspensão dos efeitos, né? Se não há suspensão dos efeitos, pode ser executado provisoriamente. Então, são questões jurídicas, né, judiciais. A gente aposta, né, na boa vontade do município, é uma nova administração, né, que, assim como houve esse diálogo inicial também com a administração anterior, a gente aposta agora na condição de cumprimento específico dessa determinação judicial, porque a população já espera por isso há muito tempo. Então, a gente espera que não haja qualquer condição de efeito suspensivo para essa decisão e que a gente cumpra aí, entre logo, não precisa nem entrar com a execução, com o cumprimento de sentença, que haja feito o cumprimento imediato. Doutora Eusa, muito obrigada pelas informações. Fábio Henrique.